Opa, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente como funciona todo o processo de um esboço, no caso usando essa ref de Hora de Aventura como exemplo, e te ensinando cada etapa. As técnicas que eu vou usar em grande parte do Jornada, que você pode encontrar aí na descrição, porém vou te passar de maneira bem mais resumida, se comparado com tudo que você encontra no curso, fechou? Sem muita relação, bora lá começar o esboço. Nesse esboço eu comecei demarcando o centro da folha, que também vai servir como uma linha pro meio do rosto do Finn, já que ele tá centralizado e olhando reto, e depois já faço aquele esboço padrão que eu já ensinei várias vezes pra vocês, rapaziada. Inicio com um círculo e demarco as duas linhas na horizontal, uma no meio do círculo e uma um pouquinho abaixo, que são respectivamente o meio do círculo, como eu disse anteriormente, e a altura dos olhos, e traço linhas de apenas um dos olhos, que são as linhas para demarcar as duas extremidades. E por que eu faço isso só de um olho, mano? Eu faço isso porque não tem necessidade de eu fazer do outro, sendo que está sendo tampado pela espada, como vocês viram na referência anteriormente. E após isso eu já começo a ir trabalhando cada elemento do rosto. Essa referência ela tem um traço bem diferente do traço que a gente geralmente vê em cartoons ou até mesmo em alguns animes, e por isso mesmo no começo eu senti um pouco de dificuldade para pegar a proporção correta de alguns elementos, por ser um bagulho bem estilizado mesmo. Porém, depois começou a fluir e o rosto foi uma das partes que mais foi de boa, que mais fluiu bem assim no processo dessa arte. E em seguida já fui fazer o corpo do Finn. Depois de fazer o capuz, eu começo a esboçar o corpo utilizando algumas formas geométricas conforme a referência pedia. Então círculos para as articulações, como no cotovelo, no ombro, cilindros para os braços. Porém eu fiz alguns moldes um pouco mais jogados, já preparando para o detalhamento na área em seguida. Por que isso? Porque realmente não é um personagem que ele tá com uma movimentação tão difícil de reproduzir, e eu senti que trabalhando dessa forma ia ser mais prático, até porque a camisa do Finn é longa, não tem necessidade de fazer o detalhamento certinho de cada parte, mas sim a proporção que a área pede, e também para poupar um pouco de tempo, né? Até porque não tem necessidade da gente fazer aquele esboço certinho, a gente tem que ir se adaptando ao desenho que a gente for fazendo, beleza? E passando pro detalhamento, fui colocando um pouco mais de pressão no lápis. Isso é algo bem legal para você conseguir separar o que é esboço e o que é o traço que você quer manter, e é um momento de analisar bem a ref, mano. Faço um detalhamento inclusive da posição de alguns sombreamentos, buscando facilitar um pouquinho da minha pintura depois. Então você vai analisando bem a ref, vai tentando detalhar ao máximo, porque os detalhes enriquecem muito do seu desenho, e essas demarcações de sombras que eu disse anteriormente, elas auxiliam bastante para no momento que você for colorir, você ter uma noção onde você vai trabalhar cada degradê e não precisar fazer isso com o próprio lápis, sabe? Isso é extremamente útil, por exemplo, no realismo. Eu vejo muitos artistas fazendo isso, e eu costumo fazer bastante nos meus desenhos para na hora que eu passar o decalque, eu já passar essas linhas um pouquinho mais frágeis e ter uma noção de que parte eu posso ir trabalhando a minha coloração de formas diferentes. Partindo para a parte do Jake, como vocês podem ver, eu acabei perdendo um pouco das gravações, mas resumidamente eu utilizei do círculo para encontrar a proporção da cabeça, assim como eu fiz no fim, e com apenas algumas linhas para buscar a angulação correta do rosto. Eu já estou mão livre, até porque os traços do Jake são extremamente fluidos, na geral com bastante curvas, então sinto que talvez utilizar de formas tridimensionais, muito certinhas, ia acabar me prejudicando, me deixando um pouco preso. Então foi uma parte que realmente eu só deixei soltar e fiz ali numa boa. E agora entra a parte mais chatinha, cansativa assim do esboço, que foi a parte das espadas. Iniciando pela espada do Finn, eu utilizei do auxílio da régua para mantê-la corretamente. Vejo muita gente deixando traços com certas disparidades, então o cabo da espada tá diferente da lâmina em si, então acaba que a espada acaba ficando um pouco torta, se você for ver. Meu Deus do céu, mano, que papo errado mesmo. E eu utilizo essa mesma métrica para fazer todo o fundo. Como vocês podem ver, tem várias espadas, e eu comecei fazendo uma por uma, do esboço até a finalização, até para encontrar os espaços que vão ficar as caveiras depois. Foi um negócio um pouco cansativo, porém de pouco em pouco a gente foi fazendo e foi dando certo, beleza? Foi uma parte que foi cansativa, mas ao mesmo tempo que foi gratificante de ver o desenho se formando melhor. Para as caveiras eu fui fazendo a maior parte à mão livre, observando bastante a referência e replicando o desenho, por ser uma parte bastante escura. Parte delas eu não preciso fazer tanto detalhamento, e fui utilizando só de alguns círculos realmente para moldar onde que ia ficar cada uma, e não deixar muitos espaços vazios, ao mesmo tempo que eu tinha que encaixar tudo aquilo que tinha na referência
ali no meu desenho, assim como algumas pequenas espadas ali que vocês veem que estão mais afastadas. E eu fiz o fundo primeiro para depois ter uma noção maior acerca das proporções do Lich, até onde ele poderia chegar na questão dos braços dele, que é a próxima parte aí que eu vou estar fazendo, o Lich assim no geral, e auxiliou muito para que o desenho ficasse certo. Meu parceiro, você tá querendo aprender a desenhar melhor e não sabe por onde começar? Pensando nisso, chegou o Jornada Jovem Desenhista, um curso completo por apenas R$ 67. Tendo 29 aulas, você aprenderá desde os fundamentos até técnicas avançadas sobre desenho, com um método que já conquistou mais de 2.000 alunos. Você ainda terá 7 dias de garantia, por mais que eu seja uma das provas que o método funciona, e além disso pode adicionar o módulo de pintura e o suporte direto com o professor caso queira. Não deixa passar essa oportunidade. Link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tamo junto. A última etapa desse esboço é o Lich, que não é humano, mas por ser uma caveira, o esboço segue um estilo bem parecido mesmo. Eu inicio com um círculo, novamente para achar a proporção correta da cabeça, auxiliando no tamanho geral do personagem assim, e faço 3 linhas guias, demarcando respectivamente o centro do rosto, a parte de baixo dos olhos, barra nariz ali, e a altura dele, pelo menos uma base, porque os olhos do Lich, ele não segue uma proporção normal, porque a gente tá vendo só a parte da caveira realmente. Então acaba que eu demarquei aquela base, mas a parte superior do que a gente pode chamar de olho dele vai sobressair um pouco, e faço algumas linhas fracas determinando parcialmente a mandíbula e a altura do capuz para saber o espaço que eu tenho um pouco para trabalhar os membros do rosto. Os membros do rosto dele foram bem difíceis de fazer, principalmente a parte da boca por conta da arcada dentária. Tá bem difícil, bem complexo fazer todos esses dentes e deixar uma qualidade de detalhe boa, mas ao mesmo tempo não tão confusa, ainda assim tendo o espaço correto para todos os dentes caberem certinho, porém no final deu tudo certo. Acerca do resto do Lich, foi mais sobre ir testando e fazendo de pouco em pouco. Por ser uma capa extremamente longa, novamente eu acabei não fazendo membro a membro ali do corpo, até porque a gente não tem tanta noção acerca das proporções do Lich nessa arte. Porém, fui fazendo a capa, os chifres, depois a parte dos braços, que foi um lugar bem legal de fazer, pela questão dos ossos, dos dedos. Foi uma parte bem satisfatória, assim, de ver o resultado saindo. E depois disso, foi só partir para braço, finalizar ali o que ainda tinha do esboço, como a perspectiva nos prédios e a nuvem das caveiras na parte superior, e finalizar assim a parte geral do nosso esboço, para após isso passar para a folha de coloração. Vamos lá, mano. Agora que a gente tem esse esboço aqui finalizado, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo decalque para você conseguir passar para a folha oficial que você vai colorir. O que é o decalque? Você vai estar rabiscando a folha por trás, como tá passando aí na tela para vocês, e depois vocês vai estar jogando a folha oficial por baixo, para poder estar passando o esboço assim que você riscar ela por cima, beleza? Porém, fica a dica para vocês. Isso daqui é uma folha que eu fiz o decalque há 3 anos atrás, e eu utilizo dela até hoje para estar fazendo decalque de todos os meus desenhos, sem precisar estar rabiscando por trás toda vez que eu tô fazendo uma arte, beleza? Então o que você vai fazer, mano? Você vai pegar a folha oficial que você for colorir, vai jogar essa daqui por cima. No caso, a folha oficial que eu tô utilizando é a Reino Nostalgia, mano. Vou tá deixando o link aí pra vocês, pra caso você queira adquirir. Ela é muito boa mesmo, 190 gramas, e vai te ajudar bastante. E você vai jogar o esboço por cima. Como você fazendo isso, você junta as duas folhas. Passei a fita aqui certinho pra vocês verem. E assim que eu rabiscar qualquer coisa por cima, você vai ver que vai estar saindo por baixo. Não sei se tá dando muito bem pra ver. E basicamente é isso. Agora eu vou estar mostrando para vocês o processo e o resultado desse decalque. Então basicamente é isso. Depois de você fazer todo esse processo de rabiscar por trás, você só traça os traços por cima do desenho que você fez na folha oficial, fechou? Dá uma olhada aí no Jornada, primeiro link aí na descrição, beleza? No site de materiais também tá ali, para quem tem dúvidas acerca de materiais, e fiquem com o resultado final. Tamo junto.